Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, aqui onde nós discutimos casos clínicos e eu trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível a respeito de insônia e cefaleia. Então já fizemos alguns estudos sobre vários casos de insônia, sobre cefaleia, mas lembrando que cada paciente é único, cada paciente tem as suas características específicas, isso é o que nos diferencia e isso com que faz que a nossa avaliação seja diferente, que o diagnóstico seja diferente, mais ainda do que a linha terapêutica seja diferente. Sejam muito bem-vindos, grande Gisley Fernandes, tá aí, amigo. Muito bem. O senhor é um cara duplo, né? Bom dia, tá tudo bem por aí? Final de semana eu tô aí, hein? Rapaz. Deixa eu fixar aqui para nós começarmos. Café com Acupuntura. Caso clínico. Rapaz, não é difícil escrever isso aqui, hein? Cefaleia e insônia. Maravilha. Show de bola. Que isso, jovem. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Beleza, Gisley, até domingo. Domingo nós batemos um papo aí, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos entender esse caso clínico, né? Que eu sempre venho falando a respeito da necessidade, né? De fazer uma avaliação sempre individualizada, sempre buscando o diagnóstico energético, né? Que essa é a boa aula. Li que eu estou desejando boa aula ali. Boa aula, vou correr atrás da Manu. Vai lá, meu amigo. Então, sempre falo, né? A respeito de discutirmos, de fazermos um bom diagnóstico energético, mas mais do que isso, né? Fazermos um diagnóstico preciso das emoções. Quando você trata as emoções do seu paciente, os resultados eles se tornam ainda melhores e mais rápidos, né? Lembrando sempre que as emoções é um padrão de desequilíbrio inicial que ele começa desde a concepção a ser formado, né? A formar a consciência, a formar o temperamento. Isso que faz a grande diferença. Então, busco mostrar aqui nessas discussões de casos clínicos, que já foram mais de 300 discussões de casos clínicos, né? Praticamente toda terça e quinta-feira eu faço essa discussão aqui no meu Instagram. Em alguns períodos eu faço até todos os dias da semana, né? Inclusive, eu acredito que semana que vem deveremos fazer já todos os dias, justamente para isso, né? Para mostrar para vocês que existe um caminho ainda mais profundo do que aquilo que nós somos acostumados, do que aquilo que nós fomos treinados para fazer, né? Lá, quando eu estive na China, eu vi muito isso e eu trouxe isso para a minha prática clínica e foi isso que mudou o jogo nos meus resultados, nos meus atendimentos e fez com que eu tivesse resultados melhores. Então eu trago isso para vocês justamente para mostrar, incentivar vocês a entender o que está por trás daquela dor física, por trás daquele desequilíbrio energético, por trás daquela pessoa que você olha e você avalia e você conversa ali na sua prática clínica. Existe uma emoção por trás, existe um temperamento, existe uma consciência que mesmo no inconsciente pode estar gerando padrões de desequilíbrios. Perfeito? Então vamos lá. Nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino de 30 anos de idade. Paciente adulto jovem, 30 anos de idade, com um quadro, então, né, de insônia e cefaleia. Insônia e cefaleia. Então, se nós pararmos para pensar na queixa principal dela, né? Se nós pararmos para pensar na queixa principal dela, que é a insônia e a cefaleia, ambos são desequilíbrios do elemento madeira. E aí nós, como acupunturistas, podemos pensar, nossa, caso super simples e fácil de tratar.
né? Caso super simples e fácil de tratar. Tem um desequilíbrio do elemento madeira, vou ali e vou colocar pontos do elemento madeira. Perfeito, VB41 terra 5, F3, F8, VB40, VB34. Show de bola. Show de bola. É uma linha terapêutica. É algo a se fazer. Porque você está buscando trabalhar o curto prazo. Mas aqui eu não quero te deixar raciocinando apenas no curto prazo. Você pode ter boas respostas? Pode, mas você não tratou a causa. Você não tratou o desequilíbrio básico, a raiz do problema. Então por isso que eu quero trazer para vocês algo que vai diferenciar, que vai trazer os melhores resultados para essa paciente. Show? Então a paciente tem muita alteração emocional. Pessoal, aqui para mim travou um pouquinho, como que está aí para vocês? Voltou? Imagem, som, tá tudo ok aí? Imagem e som, aqui para mim travou, voltou, só me confirma se o som e a imagem tá tudo ok. Maravilha, perfeito. Então vamos continuar. Então a paciente já fala que ela tem um emocional abalado, tem um emocional, né, um pouquinho complicado. Então ela relata a insônia, relata a cefaleia, e ela fala que agora ela já está vindo com quadros de dores. Dores principalmente do lado esquerdo do corpo. E ela fala que o emocional interfere. Olha que interessante, a paciente chega com a queixa principal de cefaleia, de insônia, ela sente dores do lado esquerdo do corpo e mais do que isso, né? Ela fala que o emocional dela é complicado. Então será que somente o elemento madeira está comprometido? No começo, será que somente o elemento madeira está comprometido? Vamos mais. Ela prefere alimentos quentes. Se ela prefere alimentos quentes, possivelmente o estômago está com característica frio. Ela prefere água gelada, então possivelmente os rins estão com calor. Ela prefere o clima frio, então possivelmente ela tem um quadro, um padrão de calor. Podemos já imaginar aqui uma síndrome mista. Uma síndrome mista, né? Frio no estômago, calor nos rins e um calor geral. Podemos imaginar uma síndrome mista. É uma paciente que prefere o sabor doce. Sabor doce. Olha, se ela tem um desequilíbrio da madeira, não seria uma preferência pelo sabor azedo? Então, viu que aquela linha terapêutica que nós seguimos lá no começo, quando nós falamos que ela tinha cefaleia e insônia, às vezes não é a melhor linha terapêutica? Porque ela já tem também um desequilíbrio do elemento terra, um desequilíbrio da energia yin. Começam a perceber que agora você pode não só trabalhar aquelas linhas de pontos que eu passei, mas você teria que associar elas também com o elemento terra. Olha que incrível, olha que incrível. Esse caso clínico vai ser fantástico para a gente fazer o desenho da melhor linha terapêutica para essa paciente. Tá? Vamos lá, mais ainda. Ela traz algumas emoções. Raiva e irritabilidade. Professor, mas perfeito, bateu as emoções com a queixa principal dela. Sim, só que essas emoções não são as únicas. Ela também tem medo e insegurança. E ela tem ansiedade. Agora está ficando ainda mais interessante esse caso clínico. Agora está ficando mais interessante esse caso clínico. Porque temos agora uma complexidade de padrões sindrômicos, de alterações emocionais, mas uma queixa em um único movimento, em um único elemento. Tá? Então a paciente demora a dormir, acorda de 2 a 3 vezes por noite, em especial em que horário? Entre 3 e 4 horas da manhã, que é o horário do pulmão. Então já tem um comprometimento também do pulmão. Então ela falou que ela é insegura, tem medo, raiva, irritação e ansiedade. Ela não falou nada de insatisfação e tristeza. Mas se ela acorda nesse horário, eu já posso até pensar que tem uma insatisfação e uma tristeza. Olha que incrível. Olha o nível que nós estamos chegando.
Tá? Menstruações com coágulos e cólica. Então mostra a limpeza das emoções através do fígado e do útero. Tá? E é uma paciente sedentária. Sedentarismo. Que também prejudica a limpeza das emoções. Que também prejudica a limpeza das emoções. Agora, nós temos algo incrível aqui para nós raciocinarmos. Vamos lá? Queixa principal: desequilíbrio energético, desequilíbrio emocional. Antes de fazer o diagnóstico da língua, vamos entender aqui algumas questões importantes. Essa paciente, então, tem uma queixa principal do elemento madeira: insônia e cefaleia. Insônia e cefaleia. Desequilíbrios energéticos, eu não avaliei a língua ainda. Não avaliei a língua. Mas pelo que ela fala, podemos apresentar aqui uma síndrome mista com uma deficiência da energia yin, porque ela prefere o alimento doce, tá? Prefere o doce, então possivelmente pode ter deficiência com estagnação de energia. Certo? E emocional, ela apresenta alterações do fogo, da terra, do metal, da água e da madeira. Ou seja, ela tem uma oscilação basicamente de todos os elementos, inclusive das suas emoções. Perfeito? Agora, isso aqui é um esboço do padrão de desequilíbrio dela. A única coisa que nós temos certeza é a queixa principal, que é a insônia, que ela diz, e a cefaleia. Certo? Agora, vou aprofundar um pouquinho mais. Vou trazer os padrões de desequilíbrios energéticos. Vamos fazer o diagnóstico energético dessa língua para a gente completar e confirmar, né, as nossas hipóteses. Perfeito? Vamos lá? Primeiro fator que nós vamos avaliar: saburra. Essa língua apresenta saburra? Tem saburra? Se tem saburra, ela está mais com uma característica branca ou com uma característica amarelada? Me ajudem aí. A característica da saburra, ela é uma cor mais branca ou mais amarelada? Perfeito! Uma saburra fina, leve e de característica mais esbranquiçada. Show de bola! Exatamente isso. Então, uma saburra branca. Próximo fator que nós vamos avaliar: a cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? Ela é uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Como que nós avaliamos a coloração desse corpo dessa língua? Ela é mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? O que vocês acham? Hã? Perfeito. É uma língua mais vermelha. E ela é uma vermelha, uma língua com característica mais vermelha, geral. Né? É uma língua praticamente com todas as características vermelhas, mas de uma forma geral. Show de bola. Perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são as alterações de forma. Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Ela apresenta fissura? Ela é edemaciada, volumosa? Ela tem marcas de dentições? Como que são as alterações de forma dessa língua? Show! Ela apresenta uma fissura, em especial na região do pulmão. Ótimo! É uma fissura dupla ainda. Né? Show!
Ó, a saburra dela estava mais amarelada e esverdeada no fundo. Na foto não deu para ver muito bem. A gente não consegue ver muito fundo para a gente bater o martelo aqui, tá? Eu vou colocar aqui no que a gente está vendo, tá? Mas realmente ela pode ter um certo calor ali na região do triplo aquecedor inferior, que até ela prefere água gelada, então realmente deve ter um calor nos rins. Tá? Só que como a gente não consegue visualizar bem, eu vou deixar isso aí para um segundo momento. Perfeito? Mas na avaliação dela, ela já tinha falado que ela preferia água gelada. Show de bola. Então sim, apresenta uma fissura em especial, né, na região do pulmão. É uma língua totalmente edemaciada. Edema. Bem volumosa, né? Que inclusive ela ultrapassa os cantos da boca, né? De tanto volume que ela tem. Show! Tem algumas fissuras também nas laterais? Tem também, né? Então, fissura no pulmão e nas laterais. Show! Basicamente são isso, né? As alterações de forma. E por fim, né? O último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade de líquidos orgânicos. E aí, essa língua apresenta umidade? Ela apresenta brilho de líquidos orgânicos? Ou ela é uma língua mais seca? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Aparentemente uma língua mais seca, né? Show! Perfeito! Então, encontramos os achados da língua. Agora vamos traduzir esses achados para quê? Para uma característica de padrões de desequilíbrios, né? Então, se ela apresenta uma saburra fina e branca, ela apresenta frio interno. Frio interno. Tá? Em especial, onde está essa saburra? Na região do triplo aquecedor médio. Tá? Então, ela tem um frio no estômago e no baço. Um frio no estômago e no baço. Tá? Lá no triplo aquecedor inferior nós não estamos conseguindo ver, mas se a saburra estiver amarela, ela tem calor nos rins. Show? Perfeito. Ela está vermelha geral, então ela tem um padrão de calor geral. Olha que interessante. Lembra que nós falamos lá no começo a respeito de ser uma síndrome mista? Bate o martelo aqui. Síndrome mista. Tem frio e tem calor. O que predomina mais? O calor. O calor tem predominado, porque a língua inteira está vermelha e a saburra branca está mais na região do triplo aquecedor médio. Show? Então, próximo fator, fissura. Fissura vem por conta de uma deficiência da energia Yin-Chi do baço. Toda fissura vem por conta de uma deficiência de energia Yin-Chi do baço. E essa deficiência de Yin-Chi do baço está mais predominante na região do pulmão. Então, além de ter uma deficiência de energia Yin-Chi do baço, ela tem uma deficiência de Yin-Chi também do pulmão. E podemos colocar do fígado e da vesícula biliar também, porque ela tem algumas alterações, algumas fissuras nas regiões laterais. São leves? São. O que mais chama atenção é a deficiência de Yin-Chi do baço e do pulmão. Show? Só para a gente ir entendendo a construção desse padrão de desequilíbrio. Certo? É uma língua edemaciada, volumosa. Tá? Se é uma língua edemaciada, volumosa, ela tem uma estagnação de Chi. E se ela é seca, comprova que ela ainda tem calor, né, que resseca os líquidos orgânicos. Perfeito. Então, a paciente que tem uma predominância de calor, né, mas tem um frio ali na região do triplo aquecedor médio, tá? Olha que interessante. Olha só que interessante que nós vamos agora trazer isso aqui para o padrão de desequilíbrio da fisiologia energética. Então, tivemos então um padrão de muito calor, né? Mostrado pela língua vermelha, mostrado pela língua mais seca, tá? Nós tivemos um frio, o frio em especial no triplo aquecedor médio, que bate aqui na anamnese da paciente, que ela fala que ela prefere alimentos frios, alimentos quentes, tá? Só confirmar se é isso mesmo.
Isso, alimentos quentes. Se ela prefere alimentos quentes, ela tem frio no estômago, então bateu aqui o frio, tá? Ela também tem deficiência de energia em ti do baço, que gera também deficiência de energia em ti do pulmão, que inclusive justifica ela acordar às 3 a 4 horas da manhã. Inclusive, né, essa fissura na região do pulmão dupla, tá? Essa fissura na região do pulmão dupla, ela tem uma característica, né, de ter uma correlação muito grande com a insatisfação, com a tristeza e até mesmo uma possível depressão. Ah, professor, então você está falando que podemos afirmar que sempre que o paciente tiver essa fissura dupla na ponta da língua aqui, nós podemos afirmar que a paciente é depressiva? Não, mas ela tem predisposição para esse padrão de desequilíbrio emocional, tá? Então, pode ter uma insatisfação por trás, pode ter uma insatisfação, uma tristeza no inconsciente da pessoa que precisamos ficar atentos. Que se não for tratada, o paciente pode desenvolver, então, um quadro depressivo. Ah, professor, mas então nós temos que tratar até essa fissura sumir? Não, essa fissura pode ser da constitucional dessa paciente. Tá? Pode ser da constituição física dessa paciente. Então essa fissura ela pode ficar aí mostrando que tem um local de menor resistência na qual a paciente pode entrar em desequilíbrio. Então, possivelmente essa fissura não vai sumir, mas nós temos que trabalhar as questões neuropsicológicas, né, de hormônios e neurotransmissores para evitar que essa tristeza fique muito forte a ponto de chegar a gerar um processo, né, de depressão nessa paciente. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram pegar essa linha de raciocínio? Tá? Olha, não consigo correlacionar a língua com o pulso nesses casos clínicos porque são casos clínicos de alunos ou de seguidores. Então não consigo correlacionar, tá? O pulso ele é um pouco mais subjetivo, então é mais complicado de fazer essa anamnese, tá? Então por isso que aqui geralmente para fazer esses estudos de casos clínicos eu trago a foto da língua, tá? Show? Fernanda, o que você falou a respeito de saburra? Eu não entendi a pergunta. Tá? Então, pessoal, nós temos já esse padrão de desequilíbrio de deficiência de Yin, do baço, do pulmão, chegando numa deficiência de energia Yin também do fígado e da vesícula biliar. Show? Então esses são os padrões de desequilíbrios energéticos dessa paciente. Então agora nós podemos vir aqui e complementar o nosso quadro. Que a paciente realmente ela tem um quadro de desequilíbrio da madeira. A queixa principal dela é insônia e cefaleia. E os desequilíbrios dela, que nós tínhamos feito a suposição, né, através apenas da anamnese, que seria uma síndrome mista, uma deficiência, uma estagnação, bateu. Né? Só que além de tudo isso aqui, de ser uma síndrome mista e de ter uma estagnação, o que mais chama atenção é o excesso de calor juntamente com a estagnação de energia, que é uma língua extremamente volumosa, edemaciada. Perfeito? E as questões emocionais? As questões emocionais nos chamam muita atenção por uma insatisfação que pode estar no inconsciente, a própria ansiedade que a paciente falou que tem, tá? E justifica inclusive por conta, né, do excesso de calor que essa paciente apresenta, o medo e a insegurança e medo que ela fala que tem, tá? E também da irritação e da raiva. Show! Colocamos no quadro aqui, né? Colocamos esse processo para a discussão. Só que eu quero trazer esse conhecimento num nível acima com vocês, tá? Um nível acima com vocês. Perfeito? Então vamos lá, só responder essa pergunta aqui da Fernanda. A saburra mostra algum desequilíbrio? Sim. Se tem saburra branca, é frio. Se tem saburra amarela, é calor. Se não tem saburra, é deficiência de energia do estômago que não está conseguindo fazer a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos. Tá? Professor, quando não se tinha fissura na região do pulmão e agora apareceu uma fissura nessa região, ao ser tratada, essa fissura pode desaparecer? Depende, tá? Depende de cada paciente.
Alguns sim, outros não. Tá? Alguns sim, outros não. Depende de como vai ser a resposta do paciente, depende do fator causal dessa fissura. Se for uma emoção e essa emoção for controlada, pode ser que essa fissura superficialize e fique mais superficial. Tá? Sabe o tipo de alimentação e hidratação da paciente? Sim, ela bebe bastante água e a alimentação dela, ela fala que é uma alimentação mais balanceada. Eu não entrei em detalhes a respeito do que ela realmente come, mas a alimentação interfere diretamente nos padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais. Perfeito? Então, temos aqui todo esse quadro. E agora eu preciso entrar, né, num processo ainda mais profundo para a gente chegar na raiz do problema, né, e tratar, não só chegar na raiz do problema, mas te mostrar uma linha terapêutica capaz de melhorar esse processo de desequilíbrio dessa paciente. Tá? Cafeína e substâncias como remédios alteram o diagnóstico. Sim, tá? Cafeína, substâncias, energéticos, tá? Medicações também podem alterar. Mas vamos raciocinar comigo um único fator. Se o seu paciente chega para você e toma remédios controlados que alteram o padrão de desequilíbrio energético dele, você avalia isso na língua, ele tem o padrão de desequilíbrio energético. Então, mesmo com a medicação, nós temos que trabalhar esse padrão de desequilíbrio que é uma consequência da medicação. Ah, professor, retiramos a medicação? De forma alguma. Quem retira a medicação é puramente e simplesmente o médico. Tá? Nós podemos entender que essa medicação pode gerar uma alteração no padrão energético do paciente, na qual é o que a gente avalia e é o que a gente busca o tratamento. Ah, mas se ele está tomando remédio, vai estar sempre gerando desequilíbrio. Sim, mas se ele precisa do remédio, nós podemos fazer a acupuntura para auxiliar o padrão de desequilíbrio desse paciente, tá? Justamente para evitar alguns efeitos colaterais. Show? Respondido? Então, precisamos entender que o que eu quero mostrar para vocês nesse caso clínico é justamente isso aqui. É justamente isso aqui, ó. O paciente chegou com um quadro de cefaleia e insônia. Se nós fôssemos ultramente céticos, voltados para a questão da queixa principal, nós viríamos aqui e trataríamos somente o elemento madeira. Tá? E 90% dos acupunturistas fazem isso. E nada de errado. Nada de errado. Tá certo. Trabalhar a queixa principal do paciente tá certo. Só que eu quero mostrar um nível superior de acupuntura para vocês. Que é um nível que poucos fazem. Tá? Que é trabalhar os desequilíbrios energéticos desse paciente. Tá? Poucos acabam fazendo o padrão de desequilíbrio energético mesmo, associando a queixa principal com o padrão de desequilíbrio energético. E aí sobra uns 9, 10%. Tá? Mas existe ainda uma minoria que, além de trabalhar a queixa principal do paciente, os desequilíbrios energéticos, ele vai se preocupar com os desequilíbrios emocionais. E eu te explico o porquê que isso é a grande diferença. Dentro desse caso clínico, olha só que interessante. Esse paciente, então, essa paciente chegou com um quadro de cefaleia e de insônia. Isso aqui, ó, é a ponta do iceberg. Vou até desenhar aqui um iceberg. Ó, pontinha do iceberg. Insônia, cefaleia. Insônia e cefaleia. É o que ela buscou a acupuntura. Ela quer melhorar isso. Perfeito. Então precisamos trabalhar isso aqui. Precisamos dar atenção nisso aqui. Porque se nós não dermos atenção nisso aqui, o paciente vai até falar, nossa, a acupuntura não funciona. Eu busquei para trabalhar a insônia e a cefaleia e não tive resultado. Show? Compreendido isso? Mas se nós entendemos que aqui, nesse meio termo aqui, nós temos um padrão de estagnação de energia. Estagnação de energia. Que está paralisando a vida da paciente. Que está paralisando as energias da paciente. Que mentalmente ela pode se sentir paralisada porque ela tem muita estagnação de energia. Tá? E aí nós podemos entrar em vários fatores que geram estagnação de energia. Alimentação, alimentos frios, crus, alimentos densos, hipercalóricos, muito açúcar, muito doce. Inclusive, ela fala que ela prefere o doce. Tá? Então, olha, já estou mostrando uma linha de raciocínio para vocês que vocês vão pegando e vão usando isso como paciente de vocês. Ah, beleza, o paciente tem muita estagnação de energia? Então, precisamos ver a questão alimentar dela. Precisamos ver a questão alimentar dela.
Show? Segundo fator, atividade física. Atividade física. E a paciente já falou que ela é sedentária. Sedentária. Então, para diluir a energia, para tirar essa estagnação, atividade física. Possivelmente não, a paciente não faz. Então, 2 fatores que nós já precisamos entender, porque não só a acupuntura vai ter os melhores resultados nesse caso. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo entender isso? Tá fazendo sentido ou não? Então, o paciente tem muita estagnação. Olha a língua dela. Vou colocar novamente. Olha a língua dela. É demasiada, volumosa, muita estagnação. Chama atenção isso. Outro fator que chama atenção é a quantidade de calor. Ah, professor, mas por que vem esse calor? Esse calor vem justamente por conta, tá? Por conta da energia estar estagnada. O organismo, o elemento madeira precisa do livre fluxo de energia. Precisa de livre fluxo de energia. Se a nossa energia começa a estagnar por alimentação, por sedentarismo, por deficiência do estômago e do baço que não consegue maturar, transformar e transportar os alimentos, a energia vai ficando densa, vai ficando pesada. Se ela fica pesada, ela circula da melhor forma? Ela tem um livre fluxo de energia? Não. Então o que o organismo precisa fazer? Nossa, tá muito estagnado, tá muito parado, tá muito denso isso aqui. Eu vou aumentar o calor para quê? Para tentar diluir essa energia. Só que nós precisamos entender que nem sempre aumentar esse calor vai ser efetivo. Por quê? Porque se ela mantém um padrão alimentar, se ela mantém um padrão de desequilíbrio, se ela mantém um padrão de sedentarismo, o calor do corpo não vai conseguir diluir toda essa energia. Então vira uma bola de neve, fica ainda mais prejudicial. Porque além da estagnação agora, o calor vem gerando processos inflamatórios. Show? Então, o paciente apresenta esse padrão de desequilíbrio. Já estamos olhando abaixo do nível do mar ali, abaixo dessa ponta do iceberg. Não estamos só preocupados com a queixa principal do paciente. Nós estamos entendendo que por trás da queixa principal, por trás da insônia, por trás da cefaleia, essa paciente tem então um padrão de desequilíbrio energético. Muita estagnação de energia com calor. Show! E agora eu quero trazer um nível ainda mais baixo nesse iceberg, né? Algo mais difícil ainda de ser visualizado, que é justamente as questões emocionais. As questões emocionais. Essa paciente traz para nós que ela tem muito medo e insegurança. Medo e insegurança. O medo e a insegurança, né, pode gerar ansiedade. Ansiedade. E juntamente com a ansiedade, nós podemos ter a irritação e a raiva. Que é tudo que a paciente fala. Se nós fôssemos acupunturistas, tá, que não nos preocupasse tanto com esses padrões, né, dentro da fisiologia energética, dentro das questões emocionais, nós poderíamos falar, perfeito. Ali, a paciente tem insônia, tem cefaleia, ela falou que ela é irritada e tem raiva. Então, beleza, bateu a emoção com o padrão de desequilíbrio, com as questões emocionais. Vai e trata só o elemento madeira. E aí você deixa resultados para trás. Por quê? Porque nós temos que entender todo esse processo. Vamos entender o passo a passo? Olha só, se um paciente tem medo e insegurança, o que o medo e a insegurança faz com as energias? Resfria. O elemento água não tem o fator patógeno externo de frio? Então, olha o fator patógeno interno, emoção, medo e insegurança, favorecendo a entrada de um fator patógeno externo, o frio. O frio faz o quê? Se você pega uma água e coloca no congelador, o que ele faz com a água? Ele não condensa a água? Ele não gera uma estagnação? Gera uma estagnação energética. O frio gera uma estagnação energética. A energia estagnada, ela não circula. Se a energia estagnada não circula, ela tende a densificar. Gerar um acúmulo de yin.
E o Yang, professor? O corpo não é Yin e Yang? Se o Yin está mais estagnado, pesado, não está circulando, o Yang, ele é volátil, ele é leve. Ele faz o quê? Se acende. Ó, ascensão da energia Yang Qi. Se o Yang se acende, ele gera o quê? Ansiedade, calor na mente. Se a energia Yang se acende, ela gera o quê? Irritação, nervo, raiva. A energia Yang na mente, ela é rápida, ela é brutal, ela se acende de uma forma muito rápida, diminui o discernimento, diminui a decisão, diminui a clareza mental. Então o paciente ele fica irritado, ele fica nervoso, ele tem raiva, e a raiva é como se tampasse a visão do paciente e ele faz as coisas sem pensar. Ele faz as coisas sem pensar. E depois, quando ele cai na real, que ele abre os olhos, ele fala, nossa, por que eu fiz aquilo? Foi no momento de raiva. Foi no momento da ascensão da energia Yang. Então, olha que interessante. O medo gera uma estagnação de energia, gera ansiedade e gera irritação. E a energia Yang se acendendo para a mente gera o quê? Muita atividade mental. Muita atividade mental gera o quê? Cefaleia. Muita atividade mental, a mente trabalhando o tempo inteiro. Vai trazer o sono? Não. O paciente demora mais tempo a dormir. E acorda várias vezes à noite, porque acorda com a mente trabalhando o tempo inteiro. Fez sentido isso para vocês? Fez sentido para vocês? Faz sentido para vocês que a cefaleia, a insônia dessa paciente, que é do elemento madeira, pode estar vindo por conta do medo, da insegurança e da ansiedade dessa paciente, que ambos estão gerando irritação e raiva? Irritação e raiva? Vocês conseguiram pegar esse detalhe? Que pode ser, não vai ter como nós afirmarmos, mas é algo que traz dentro da fisiologia energética. Manda aí se faz sentido. Se fizer sentido, manda a cabecinha saindo fumaça aí, ó. É nosso emoji característico aqui das nossas lives. Então, mais do que trabalhar o elemento madeira desse paciente, mais do que sermos somente colocadores de agulha, que vamos trabalhar só a queixa principal e os desequilíbrios energéticos do paciente, que tal nós darmos um passo atrás e trabalhar o temperamento, trabalhar a consciência desse paciente para gerar um autoconhecimento, um autocontrole dessas emoções? Esse é o grande diferencial. Olha, a Marlene tá aí, maravilha. Marlene, Tunialba, Denise, Rodrigo Damásio tá aí conosco também. Até colocou aqui, ó, temos que ter cabeça fria e pé quente. Muitos pacientes invertidos. Exatamente. Exatamente isso. Se a mente tá com ascensão da energia Yang, você faz as coisas sem discernimento, sem clareza mental. Sem discernimento, sem clareza mental. Você faz as coisas no calor do momento. No calor do momento. E depois, quando a energia se assenta, você fala, nossa, por que eu respondi aquela pessoa daquela forma? Por que eu fui grosseiro? Por que eu agi no impulso? Eu não queria ter feito aquilo. Show? Então, mais do que isso, o que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar essa paciente de uma forma muito mais integrativa. Nós podemos vir aqui, ó, e usar a craniopuntura de Yamamoto no ponto A para melhorar a cefaleia dela? Podemos. Podemos usar ponto Anmian, que é um ponto excelente para melhorar o sono? Podemos. Podemos usar VB41, TA5, que é o elemento madeira, F3, F8, para melhorar, né, essa energia? Podemos. Mas se nós quisermos termos resultados melhores, nós podemos vir aqui e associar com baço 4 mais CS6 para melhorar a estagnação e usar também C7 para diminuir o calor, R2 para diminuir o calor. Mais do que isso, nós podemos vir aqui e fazer a dessensibilização do elemento madeira
para melhorar o padrão de desequilíbrio da madeira, tá? Melhorar o padrão de irritabilidade, melhorar o padrão de raiva, tá? Podemos vir aqui e fazer a dessensibilização do fogo para melhorar e diminuir a ascensão da energia Yang-Chi, tá? Podemos usar a dessensibilização da água para melhorar o medo e a insegurança, trazer esse autoconhecimento, trazer esse autocontrole das emoções, tá? E mais do que isso, nós já vimos que lá na língua da paciente dela tem uma fissura, né? Ali na região do pulmão, uma fissura dupla, e ela acorda sempre entre as 3 e 4 horas da manhã. Podemos fazer também a dessensibilização do metal para melhorar esse padrão de insatisfação e tristeza. Mais do que isso, podemos fazer a dessensibilização da terra para melhorar o padrão energético de estagnação de energia. Show? Ah, professor, mas como que faz essas dessensibilizações? Toda essa linha terapêutica aqui, ó, eu ensino dentro da metodologia do curso de acupuntura na inteligência emocional. Tá? E nos dias 11, 13 e 14, tá? 11, 13 e 14 de setembro, às 8 horas da noite, eu vou entrar num evento chamado Semana da Acupuntura Emocional, para que vocês possam entender de uma vez por todas como fazer essas dessensibilizações e por que essas dessensibilizações, então, segundo a neurociência, a neurofisiologia e a fisiologia energética, pode te entregar os melhores resultados. Esse evento é online e gratuito, você não vai pagar nada por isso, você só precisa se comprometer em assistir essas aulas que elas não ficam salvas. Tá? Então você vai assistir essas aulas nos dias 11, 13 e 14 de setembro, às 8 horas da noite, e eu vou te mostrar o passo a passo como você pode fazer, aplicar essas dessensibilizações. E ainda mais, você poderia vir aqui, ó, e fazer a dessensibilização gestacional, que vai limpar as emoções desde o período em que o paciente estava no ventre da mãe dele. Porque as emoções, elas são recepcionadas pelo coração, e quando o coração bate, ele imprime no sangue essas emoções. E ao imprimir no sangue essas emoções, o feto, ele é nutrido através do cordão umbilical pelo sangue da mãe. Então as emoções da mãe são recepcionadas pelo feto. Show? Então, olha o nível. E o que essas dessensibilizações vão fazer? Essas dessensibilizações, elas fazem uma limpeza dessas emoções a ponto de trazer o autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai gerar um autocontrole das emoções. Então, essas emoções aqui que estão lá no fundo do iceberg não vão já gerar tantos desequilíbrios energéticos para esse paciente e vão, inclusive, prevenir os fatores físicos desse paciente. Show? Essas dessensibilizações uso em sessões individuais? Sim. No primeiro momento eu faço cada uma das dessensibilizações em sessões individuais, porque elas que vão fornecer o autoconhecimento para o paciente a respeito daquela emoção específica. Quando eu vou progredindo, né, o meu tratamento, eu posso começar a combinar as dessensibilizações para trazer um processo de evolução mais rápido para o meu paciente. Show? Grande Thales está aí conosco também. Como posso usar esse ponto A na craniopuntura com laser? Da mesma forma. Vai fazer o diagnóstico, achar o ponto mais dolorido do ponto A e aplicar o laser. Tá? E aplicar o laser. Show? O link para a inscrição da Semana da Acupuntura Emocional está no link da minha bio. Vai lá, faça a sua inscrição, convide seus colegas, e se você não achar o link ou quiser mandar, pode mandar no direct que eu te mando o link também, tá? Fala, professor, quero o link da Semana da Acupuntura Emocional. Eu mando o link para você fazer a sua inscrição, tá? É online e gratuito. Perfeito, pessoal? O caso clínico ajudou vocês a compreender melhor aí, raciocinar ali esse caso clínico de uma maneira mais profunda? Incrível como nós podemos ter uma visão mais ampla do nosso paciente. Como nós podemos ver o nosso paciente de uma forma muito mais abrangente. Né? Muito mais abrangente. Melhor do que isso, entender que o temperamento dessa paciente com medo, insegurança, gerando ansiedade, gerando irritação, é que estão gerando o processo de cefaleia e de insônia nela. Show? Pessoal, então, quinta-feira que vem, entro aqui novamente às 8 horas da manhã para
fazer mais uma discussão de caso clínico. Então, se você tem um caso clínico aí que queira que eu traga a minha visão, me mande foto da língua e anamnese no meu direct, que eu coloco aqui na lista pra gente fazer, tá? Pessoal, quem tá digitando eu quero aí nos comentários, vai lá no direct e me manda, porque quando eu saio da live aqui, eu não tenho essas mensagens mais. Então, eu não consigo ver pra mandar, tá? Então, vai lá no direct e fala, professor, me manda lá no direct, senão eu não consigo, tá? Perfeito? Pessoal, então esse foi o caso clínico de hoje. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no meu direct, tá? Pode mandar as perguntas lá, eu sempre faço, me esforço para responder todo mundo, tá? E qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Nos vemos quinta-feira e também já se preparem, porque Semana da Acupuntura Emocional é a semana que vai gerar os melhores resultados da acupuntura e fazer uma transformação pessoal e profissional na sua vida. Aguardo todos vocês lá. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.